Shalom, irmãos. Deus abençoe a todos. Estou aqui em minha natureza, né? Eu gosto de ficar assim, num lugarzinho tranquilo assim, para meditar, né? E estava aqui lendo aqui um irmão compartilhou, não sei quem é o autor, mas vou compartilhar aqui. Gostei desse trecho aqui. Tá aí o meu cachorro aí. Vamos lá. Missionários tocando as fitas do profeta. Quem faz isto hoje? Homens cujos ministérios e chamados eram reconhecidos pela imposição de mãos do profeta, e muitos foram instruídos e enviados com estas fitas para tocá-las ao povo. Esse tipo de ministério de fitas foi ignorado e abandonado após a partida do profeta, e com o passar do tempo, o que temos hoje? Sejamos honestos. Mas uma verdadeira Babel de interpretações e doutrinas que nunca existiram, favoritismo humano e sistemas privado e organizado, e líderes subjugando as pessoas ao seu bel prazer. Agora, quem foi o culpado disso? Os líderes ou as fitas? A resposta é a mesma nos tempos de Jesus. Os líderes. Agora eu creio piamente que existem pastores humildes, sinceros e que têm o temor de falar algo sem o conhecimento da verdade. Como disse o apóstolo Judas em sua carta, falam daquilo que não sabem. Que erro tem em tocar as fitas na igreja? O principal erro é não tocar as gravações na igreja. Então, estão com medo do povo ouvir e reprovar seus pontos de vista? E logo não demoram e tentam fazer a cabeça das pessoas que isso é doutrina estranha e de onde saiu isso. Comenta aqui, saiu da... Aqui, continuando. Você sabia que o ministério de fitas veio de Deus ao seu profeta? Pois o grande desejo dele era que o povo ouvisse sua mensagem falada pelo seu profeta. Lembram quando Deus mandou o seu mensageiro armazenar o alimento e que esse alimento fosse levado a todo mundo para o povo escolhido ouvir sua voz através do seu mensageiro? Como podem alguns ministros dizerem que este mensageiro foi enviado a eles e que o profeta é o revelador da palavra em seu dia e a mensagem dele prepara uma noiva para Cristo? E falam de peito cheio que esta mensagem é a voz da restauração, e logo não querer ouvir esta voz em seus púlpitos todos os cultos? Uma pergunta, né? Como pode isso, né? Saber que o profeta é vindicado, né, tem a coluna de fogo, e não querer tocar em suas igrejas? Nós ouvimos tanto, né, os pastores falando a respeito do que Deus enviou um profeta, é hora de nós ouvir esse profeta, né? Continuando aqui. Eu não estou falando de 5 minutos, estou falando a mensagem principal do culto. O que se passa com tais pessoas? Isso está longe do senso normal, isso sim é contraditório, a via estabelecida por Deus. Então eles assombram e blindam suas igrejas, dizendo que isso é falso e que devem ter cuidado com a nova heresia e ideologia. Se é uma nova heresia, então o profeta foi um herege, pois ele mesmo tocava as fitas no tabernáculo Brana, e isso com a presença do pastor, e ele mesmo, o profeta, enviava fitas e gravadores. O irmão Brana sabia que aquilo não era a sua voz, mas a voz de Deus através dele. Ele não queria o idolatrasse, mas que ouvisse a voz, porque ela é o Espírito Santo hoje em forma de palavra vivificada. São mais ousados e dizem para ter cuidado com grupos que ouvem as fitas do profeta. Eu te digo, tenha cuidado com quem estão interpretando as fitas do profeta para você.
e misturam suas ideias com parágrafos que satisfazem sua própria maneira de ver. Isso sim é um perigo. Foi pensando nisso que o profeta disse: não diga nada fora das fitas. O arrebatamento está às portas e o eleito sabe qual voz ouvir e se firmar. Falam que nós pregamos que as pessoas fiquem em suas casas ouvindo fitas e não frequentem as suas igrejas. Não estamos falando de fitas em casa, estamos falando de fitas no púlpito para todo o povo ouvir o enviado de Deus a eles. Assim eles mentem para jogar sombra negra no que o irmão José Brana pediu, que é colocar o irmão Brana no púlpito, né? O lugar onde ele deve estar. Nem o irmão José, nem os que tocam as fitas falam isso. Sem dúvidas, o lugar do profeta é no púlpito, pois ele é o ministro revelador da palavra escrita de Deus. Ele já foi muito rejeitado no passado, pois em seus dias as denominações não queriam que ele pregasse em seus púlpitos. O irmão e pastor Pierre Green foi um dos que abriu seu púlpito para ele falar, pois todos naquele tempo tinham fechado seus púlpitos ao profeta. E o irmão Brana agradeceu muito ao irmão Pierre Green, pois o profeta queria falar ao povo não somente no seu tabernáculo Brana. Ele queria que as pessoas ouvissem a voz de Deus em outros lugares através dele. O irmão Brana não necessita de ir a Jeffersonville. Ele tinha em Tucson, Arizona, um pastor e uma igreja que ele queria ouvir a mensagem em seu púlpito. Atrevidamente publicam que nós ensinamos que o pastor deve ficar calado e sentado na igreja. Isso é outra mentira e um absurdo que inventam sobre nós com o objetivo de vacinar seus membros. Seu pastor tem direito de pregar, disciplinar, exortar, consolar, dar santa ceia, batizar e fazer o que bem quiser conforme a palavra. Agora ouça e fique bem entendido, que se tratando de ouvir Malaquias 4, 5, 6 e Apocalipse 10, 7, acredite, isso somente é possível tocando as fitas, ou como diz o irmão José Brana, aperte o play. E assim você ouvirá sua voz ungida no culto, com respeito, reverência e no espírito. É preciso ter revelação e amar essa voz, ou você simplesmente a repudiará ao ouvi-la. Saiba que seu pastor merece todos os seus respeitos, os honorários, e deve honrá-lo como servo fiel sobre a sua casa de Deus. Mas saiba e entenda que seu pastor, ou seja ele quem for, não é o Elias prometido, e muito menos restaurou coisa alguma. Não se esqueça que Rebeca estava ouvindo a Eliezer por toda a sua caminhada, até se encontrar com seu noivo Isaque no corpo físico e literal. Os tipos não falham. Ouçamos sua voz. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ou a ambas as vinhas. Amém. Amém. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E como diz, aperte play. Vamos ouvir aqui um trechinho. Agora, às vezes, ao falar sobre estas mensagens assim, eu digo coisas que são um tanto cortantes. E realmente não é minha intenção que seja exatamente para esta igreja aqui, ou algo assim. Lembre-se, quando estou falando, isso vai em torno do mundo, está vendo? E temos um sistema com as fitas ao redor do mundo e eles levam estas mensagens florestas adentro e a toda parte. Amém.
say something Amém. that might be the very thing that he wants for somebody way down in Australia somewhere or something. E o Espírito Santo às vezes me leva a dizer algo que pode ser exatamente aquilo que ele queira para alguém lá na Austrália, em algum lugar, ou algo assim. So maybe some conditions you'd say, well, now, that condition doesn't exist here. What does he say that for? Maybe it's for somewhere else, you see. Por isso, talvez, algumas condições você diria, bem, agora essa condição não existe aqui. Para que ele disse isso? Talvez seja para algum outro lugar, veja. So Amém. I'm sure you people understand that. That these messages are not directed to any, it's just directed to the church in whole, everywhere. And whatever the Lord would lead us to say and to do. Deste modo, sim, tenho certeza que vocês entendem isso, que estas mensagens não são direcionadas a ninguém. São só direcionadas à igreja como um todo, por toda parte, e o que quer que o Senhor nos leve a dizer ou fazer. Had a glory. Amém. Vemos aqui o ministério de fitas, né? Tinha muitas coisas que o irmão Branham estava falando ali no tabernáculo, que não era direcionado ali àquele tabernáculo, mas sim o Espírito levava ele a dizer algo que era para alguém que talvez estivesse lá na Austrália, né? E essas mensagens entrariam selvas adentro, né, irmãos? Que momento que nós estamos vivendo, irmão, né? Como diz, aperte play, irmãos. Deus abençoe a todos. Shalom.